O governo sofreu uma derrota fragorosa no Congresso com a derrubada do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e agora avalia entrar com ação no Supremo Tribunal Federal, o STF. Como foi a votação da bancada maranhense? Diga pra gente, John Coutrin. Opa, boa noite, Olavo, Ricardo, boa noite a todos. Os deputados federais do Maranhão, são 18 deputados, né? Os deputados federais do Maranhão, apenas dois votaram pelo projeto do governo, ou seja, de aumento do IOF. Rubem Júnior, que é do PT, e Márcio Gerri, que é do PCdoB. Tiveram duas ausências nessa votação, uma da Getil e o do Rocha, e os demais todos votaram pela derrubada do aumento do IOF, não é? O que a gente tem visto aí, Olavo e Ricardo, é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele tinha feito um acordo com o governo que daria 15 dias para que o governo apresentasse uma alternativa. E só que na noite de terça-feira ele avisou que pautaria esse projeto na quarta, pegando todo mundo de surpresa, eu digo do governo. O próprio Haddad, a própria Gleisi Hoffmann, que são ministros, que foram até acho que comunicados pela imprensa, né? Eles não sabiam dessa votação. Tentaram ligar para o Hugo Mota, ele não atendeu o telefone, o Haddad ligou, a Gleisi ligou, tentaram contato com ele, apenas recusou as chamadas e colocou em votação, não é? Até tinha uma agenda, uma reunião marcada do presidente Lula com o próprio Hugo Mota e foi cancelada depois disso. O que se sabe nos bastidores é que, Olavo e Ricardo, há uma insatisfação do próprio presidente da casa, o Hugo Mota, com o governo Lula. A gente sabe que o Hugo Mota se elegeu com apoio do Lula e dos seus aliados ali na Câmara Federal. Mas hoje o Hugo Mota está muito próximo mais do Centrão. O Hugo Mota tem se reunido mais, não é, com o próprio Ciro Nogueira. O Hugo Mota está mais próximo ali do próprio Rueda, não é, que é do União Brasil PP, como da Federação. Está mais próximo dos bolsonaristas. Então está conversando mais, dialogando mais com o Centrão. E há uma satisfação hoje no Congresso relacionada ao que todo mundo já sabe, emendas parlamentares. Eles estão bastante chateados porque eles entendem que o governo Lula e o ministro Flávio Dino estão de conluio, né, estão unidos aí, combinados, para nessa frente que o próprio Flávio Dino está lançando contra as emendas, não é? E isso tem dificultado a liberação de emendas. E eles têm, apesar do governo Lula ter liberado nos próximos dias um quantitativo até razoável, né, dessas emendas. Mas há essa insatisfação. Amanhã, sexta-feira, inclusive, vai ter até uma audiência em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, estarão ali com o Flávio Dino e outras, não é, especialistas dessa área discutindo isso. Então é o primeiro ponto de divergência aí do Congresso, do Hugo Mota com o governo Lula. O segundo é que eles têm reclamado de que o governo Lula tem tentado colocar em cima, na conta dos parlamentares, por exemplo, algumas votações no que diz respeito, mais recente, a esse aumento da conta de luz, né, que o governo está tentando se eximir. Não, a culpa é dos parlamentares. Outro ponto de inflexão, de insatisfação, foi uma entrevista recente do Haddad, em que ele aí, né, chegou também a fazer críticas, não é, em relação a gasto, que é necessário cortar gasto, e aí respingou por conta do aumento, dessa aprovação do aumento do número de deputados, não é? Ou seja, há uma satisfação muito grande dos parlamentares, dos deputados, do próprio Hugo Mota com o governo Lula, e acabou refletindo, Olavo, nessa derrota fragorosa do governo, algo que não acontecia há mais de 30 anos, derrubada de um decreto. Isso é um dado importante, né? Há mais de 30 anos isso não acontecia e foi derrubado. Agora o governo está analisando alternativas. Se vai judicializar no STF, se vai tirar cargos, né? Eu acho difícil tirar cargos do Centrão, dos ministérios. O que eles vão fazer, ainda estão analisando. Essa questão de judicializar, não sei se é a melhor saída não, eu acho que a melhor saída é o diálogo, tentar conversar e ver o que se pode fazer, né? Porque a relação não está muito boa, não. Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos girar aí com o assunto, porque o Senado aprovou, Ricardo, o projeto que aumenta o número de deputados federais, levando o total de 513 para 531. Esse aumento pode trazer um impacto anual, olha só, olha o valor, de quase 65 milhões de reais, Ricardo. É um valor que pode ser ainda maior, viu, Olavo? Tem especialista afirmando que pode chegar aí na casa dos 90 milhões de reais por ano, né? Agora, você não tem nem como calcular direito esse aumento, porque isso vai incidir sobre outras situações. Por exemplo, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, algumas assembleias legislativas vão ter aí o direito de aumentar o número de cadeiras, né? O número de deputados. A gente sabe que um deputado ele não está só, né? Ele precisa de assessores, ele precisa de passagem, ele precisa de verba de gabinete, ele precisa de gasolina, ele precisa de telefone, ele precisa... A gente sabe que um deputado custa a hora da morte, né? Para os cofres públicos, né? E esse aumento vai na direção contrária da situação que o país atravessa, né? O cidadão comum, ele tem sofrido muito, né? E a bancada do Maranhão votou toda a favor disso aí, né? Os senadores Ana Paula Lobato, Everton Rocha e Elisiane Gama. Nessa votação passada aqui, que o John citava, do IOF, né? O Everton Rocha votou contra, né? Votou contrário à derrubada do decreto do presidente, né? Ou seja, ele votou pela manutenção do IOF. As pessoas não estão entendendo bem. Nessa guerra de narrativas que a gente vê nas redes sociais, as pessoas não entenderam ainda o que é a proposta que foi derrubada, né, do IOF. Ela não atinge o povão. Só atinge a turma rica, quem tem dinheiro lá fora, no exterior, quem tem cartão de crédito internacional, mas aí a turma joga que vai cair no bolso do povo, né? A gente vê a relação do governo com o Congresso muito ruim, muito complicada, por isso o Lula tem dito que vai trabalhar para eleger senadores, porque o Senado, se for maioria da direita, o Senado pode até impeachment ministros, pode até influenciar decisões do Supremo Tribunal Federal, né? E essa situação, ela é ruim para o André Fufuca, né, que tem pretensão de disputar uma cadeira no Senado. Por que é ruim, Ricardo? Porque o André Fufuca do Centrão, né? O André Fufuca é muito próximo do senador Ciro Nogueira, aqui do Piauí, que é uma das cabeças do Centrão. Como que vai se colocar o André Fufuca numa questão dessa lá no Senado, né? Isso precisa ser avaliado. Na Câmara, esse presidente que está aí, o Hugo Mota, isso aí é um filhote do Eduardo Cunha, é muito ligado ao Eduardo Cunha, aquele ex-presidente da Câmara, corrupto, que foi condenado, não sei, a mais de 100 anos de prisão, mas que hoje já está aí dando palestra e já dizendo que vai voltar na política. É o Brasil. Fazer o quê? E liberou algumas bombas, algumas dinamites que abalaram as estruturas da política nacional, né? Exatamente. Só dar um dado aqui nesse tema, rapidinho, de quanto custa os deputados por ano ao Brasil, né? Para você pegar esse dado aqui, para você ter uma ideia. Porque vamos sentar, quem está em pé aí do outro lado senta. É muita grana. Vamos lá, eu peguei o resumo aqui, os dados são grandes, mas eu vou pegar só o resumo aqui, para o cidadão, telespectador, entender quanto é que custa um deputado e os 513, né? Que são 513 deputados no total, 513. Por enquanto. Vai aumentar para 531. Mas os 513 deputados, os gastos deles chegam a próximo de 1,4 bilhão. Olha só, os 513 deputados federais do país, não é? O gasto total por ano é de 1,4 bilhão de reais. A conta não leva em consideração valores variáveis, como auxílios para viagens oficiais ou reembolso de despesas. Ou seja, um deputado pode custar cerca de 2,7 milhão por ano. 2,7 milhão por ano, um deputado. Os 513, já falei,
custam 1,4 bilhão. E tem um detalhe, né? Os caras a favor aí desse aumento, eles dizem que não vai mudar nada, porque o orçamento... E faça uma garapa, né? Sim. Como é que não muda se você vai colocar mais 18 deputados federais? Primeiro, você vai ter que ter mais 18 gabinetes, vai ter que ter mais uma carrada de assessores. Não tem como não gerar mais despesa. Não se sabe nem quanto. Hoje se fala aí em 65 milhões a 90 milhões. Isso vai muito além disso. Se falar da briga, mais emenda, né? Mais emenda. Mais emenda. Emenda aí que não... Emenda que não emenda, né? Eita, Brasil. Simbora então, vamos girar aqui com a informação. Em sessão ordinária, foi eleito com 31 votos e empossado no cargo de terceiro vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Catulé Júnior. Ele disputou o cargo com o deputado Fernando Braide, que obteve apenas 9 votos. Venceu a base governista na Assembleia, Ricardo. Já estava mais ou menos previsto, a gente falou aqui ontem. A gente falava ontem, né? A gente ainda não arriscava muito porque aquele 21-21 foi uma surpresa histórica, né? Mas a gente até comentava ontem que hoje o ambiente é diferente. Hoje o governo está cuidando melhor da base dele. Naquela época, o 21-21 é porque a base estava desgastada, né? A base estava rancorosa. E o Catulé Júnior chegou exatamente para preencher essa vaga que era do Emetério Weber, um erro da Assembleia, colocar o Emetério na mesa diretora, eu já falei isso aqui, mas mostra que a base hoje está consolidada, né? Muito embora foram 9 votos, né, John? 9, a gente estava até conjecturando ali quem seria o 9º voto, porque a declarada, 8, né? A oposição são 8, né? A oposição é o quem G8, foi né? esse voto aí, esse 9º voto, né? Quem terá sido eu já até falava, Olavo, o Iglesias tem uma relação muito próxima com o Fernando Braide, são amigos mesmo, né? Mas até conversei com o Iglesias antes da votação, ele me disse, não, vou votar no Catulé, né? E aí ficou na dúvida quem será esse 9º voto do Catulé. Os 8, todo mundo já sabe quem foi, né? Os da oposição, né? Os deputados da oposição, o Otelino, né? O Júlio Mendonça, Leandro Belo, ali o próprio Najibinho, né? Ricardo Rios, Carlos Lula e Rodrigo Lago. São os deputados da oposição, esses votaram no Fernando Braide. Mas ficou a pulga atrás da orelha quem teria sido esse 9º voto, de quem seria, né? O Ricardo perguntou do Wellington, do curso, mas acho que o Wellington votou com a base também do governo, apesar de ser um deputado mais de independente de oposição. Ele não faz parte do G8, né? Não, o Wellington não faz parte do G8. O Wellington é o que se chama de deputado independente. Né? Independente. Vota, às vezes ele vota quando acha que a proposta do governo é boa, ele vota a favor, quando acha que é ruim, ele vota contra. Ele defende muito o reajuste, né, de policiais, bombeiros e tal. Agora, eu disse aqui, o Catulé Júnior, ele é danado, ele vai para cima. No dia que ele foi empossado, lembra de onde? Igual, isso aí eu conheço. Daí tem sangue no olho. Ele já disse que no dia que ele foi empossado, no primeiro discurso dele, ele disse que ia ser presidente da Assembleia. Olha. Ele já está na mesa, não é? Tá bem ousado, né? É ousado. Vamos seguir aqui, girar com nossos assuntos, 7 horas e 23 minutos. Após mais de uma semana internado, o vereador de São Luís e apresentador aqui da TV Difusora, jornalista, nosso colega, Douglas Pinto, olha que notícia boa. Ele recebeu alta médica da unidade de terapia intensiva, a UTI, do Hospital UDI aqui nesta quinta-feira, onde ele está internado desde a quarta-feira passada. E aí ele vai agora se recuperando, está nesse momento num quarto para continuar. Está até assistindo a gente lá. Está assistindo, sim. A gente manda um abraço aí, recuperação mais rápido possível, plena recuperação, a saúde o mais rápido possível ser recuperada para voltar às atividades e também ao convívio dos amigos e da família também. Que Deus abençoe aí, Douglas, que logo você volte para ativa. Amém. É isso, minha gente. A campanha tocou bem no exato momento. Senhores, obrigado pela participação de hoje, quinta-feira, véspera de sexta-feira. Amanhã a gente se encontra aqui. Boa noite, até amanhã.